Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a matéria da violência, na perspectiva do CDS e também na perspectiva quer da psicologia, quer da sociologia, deve ser encarada no âmbito, sobretudo, da família. Aliás, nós sabemos que, sobretudo, o papel que a família tomou nas últimas décadas, nomeadamente nas sociedades ocidentais, que são aquelas que, embora sendo as mais tolerantes, são aquelas que mais sujeitas estão também a estas alterações profundas, nas sociedades ocidentais a estrutura familiar alterou-se. Aliás, dentro das famílias, cada vez mais nós assistimos a diferentes formas de estrutura familiar. As consequências dos divórcios, das separações, das novas uniões, das novas formas de associações dentro das famílias, também a crise profunda que se vive, sobretudo ao nível do mundo laboral, assim como outras vicissitudes sociais e psicológicas, levaram a que cada vez mais a estrutura familiar tivesse uma preclitância em termos daquilo que era a ideia tradicional da família. E estas situações da violência criaram cada vez mais fatores fraturantes dentro da família, mas nos mais débeis, naqueles menos protegidos. Aliás, há dois fatores que nós, dentro da psicologia, analisamos, que são fatores que têm a ver precisamente com a violência intrafamiliar e que se revelam como fatores determinantes no que concerne à violência sobre as pessoas idosas. A violência mais prominente dentro das famílias, que é chamada violência doméstica, porque há outro tipo, que é a violência familiar, que já vamos falar. A violência doméstica não é só perpetrada pelos familiares, porque pode ser, e só sobre os familiares, nem pelos familiares. Pode ser também levada a cabo por pessoas que estejam presentes no seio da casa. Funcionários, empregados, amigos. Portanto, essa violência doméstica é mais abrangente e mais dispersa. No entanto, a principal, aquela que nós queremos analisar e que devemos analisar, e é analisada, aliás, em estudos feitos pela psicologia e bem referidos aqui pela Sra. Deputada Sofia Canha, é precisamente a violência familiar, que é aquela que é levada a cabo, sobretudo, pelos mais próximos. Os filhos, os pais, os netos, os cônjuges, os genros, as noras, etc. etc. Família próxima. E essa é aquela que causa no idoso, na pessoa idosa, um constrangimento cada vez maior, porque é levada a cabo pelas pessoas que lhe são próximas. E então gera, normalmente, uma condição de grande recato, de grande medo, de, podíamos chamar a violência envergonhada, a violência sofrida, a violência silenciosa. Essa violência sofrida, silenciosa, recatada, é aquela que hoje em dia, cada vez mais, assistimos na nossa sociedade. E o que é que acontece, infelizmente, com estes nossos idosos, face a este tipo de violência, que é perpetrada pelos seus próximos, os seus filhos, os seus netos? Esta violência é calada, essa violência é reprimida. Porque essa violência, muitas vezes, o próprio idoso, do ponto de vista da psicologia analisado desta maneira, o próprio idoso acha que é a causa da violência. Ele próprio tem um peso em termos da responsabilidade, atribuindo essa violência física. Muitas vezes não é a física a pior é a psicológica, a moral. Estes dois tipos de violência, a moral e a psicológica, muitas vezes são as piores dentro do próprio espírito do idoso. E ele, muitas vezes, atribui-se assim, através de uma introspeção, como o causador da violência. E, na verdade, não é. Não é porque foi-lhe criado uma pressão social dentro da própria família onde ele está inserido. É, obviamente, uma situação que deve ser analisada e esta proposta do PCP tem este espírito positivo de podermos analisar objetivamente as formas de podermos ultrapassar estas situações. Mas há aqui também, e a psicologia analisou há muito tempo esta situação, a causa maior destes problemas todos, sociais, morais, psicológicos, reside no medo. O medo é a causa maior da natureza humana e isto está estudado, não sou só eu que o digo. E o medo é quem impede, muitas vezes, o próprio idoso de
poder fazer a queixa, de poder fazer o alerta, de poder chamar o vizinho, de chamar as autoridades. É o medo. Mas relativamente a esta matéria, eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela relativamente ao medo. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade para triunfarmos sobre o medo. E é precisamente isto que aos idosos lhes falta. Coragem para denunciar estas situações. Coragem para triunfar sobre o medo que é exercido pelas ameaças de novas violências físicas, novas violências morais, novas violências psicológicas. É isso que é preciso. Darmos coragem, e essa coragem, sem dúvida, que é a nossa sociedade que tem que permitir que os nossos idosos possam libertar desse medo. Se o conseguirmos, se esta proposta colaborar e puder contribuir para que no futuro nós possamos dar aos nossos idosos essa coragem que lhes falta para triunfar sobre o medo, então o CDS vai associar-se a esta proposta, porque nesse sentido alcançariam estes objetivos e o CDS, sem dúvida, que se revê nela. Muito obrigado, Sr. Deputado.